Meus prezados e queridos irmãos, meus distintos alunos, eu vos cumprimento com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele me concede de poder estar postando o comentário de mais uma das nossas lições da CPAD. Hoje nós temos aí a lição de número 7, de 17 de novembro de 2024. A lição de hoje tem como título a promessa de um coração novo. Vamos ver o que Deus ele tem para falar conosco através dessa lição. O textuário da lição nos apresenta o seguinte: E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Aqui temos Deus falando por meio do profeta Ezequiel ao povo de Israel, Ezequiel 36, 26, dentro de um contexto no qual o povo de Deus havia pecado contra Deus, havia se afastado de Deus, e o seu espírito aqui e o seu coração haviam afastado-se de Deus. E aqui o texto apresenta que o coração do povo estava envelhecido. O coração envelhecido está ligado diretamente à ideia de um coração insensível. A gente vai ver logo no contexto imediato. E a necessidade do povo ter um novo coração, já que o coração do povo havia se afastado de Deus, havia se contaminado pelo pecado. Daí Deus falar, por meio de Ezequiel, que daria ao povo um coração novo e poria dentro dele um espírito novo, porque o espírito havia envelhecido por causa do pecado. É interessante porque na Bíblia, o salmista Davi, por exemplo, ele fala que quando ele calou os seus pecados, ele não confessou os seus pecados, os seus ossos envelheceram. Então, usando uma linguagem figurada, uma linguagem metafórica. Então aqui o que nós temos é exatamente essa figura de linguagem aqui, falando do coração envelhecido e do espírito envelhecido, e que Deus, quando da restauração do povo de Israel, Deus daria um novo coração ao povo e também um espírito novo. E aí na sequência o profeta coloca: tirarei o coração de pedra, ou seja, um coração que se tornou insensível. Essa é a ideia do coração de pedra, que não tem sensibilidade. Tirarei o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Aqui é a ideia do coração de carne. A gente não pode entender coração de carne como sendo um coração no sentido desse órgão físico que bombeia o sangue, mas um coração também no sentido metafórico, já que nós temos comumente o coração como sendo a sede dos sentimentos. E aquele povo havia perdido a sensibilidade espiritual devido ao pecado, e eles não conseguiam mais ouvir a voz de Deus. O coração estava como que uma pedra, e Deus aqui está fazendo a promessa que iria tirar aquele coração duro, aquele coração resistente à voz de Deus, e iria dar um coração sensível, um coração de carne. Louvado seja o nome do Senhor. Aí na sequência do texto, na verdade prática, o comentarista nos apresenta o seguinte: o salvo em Cristo Jesus tem um coração novo, voltado para a palavra de Deus, disposto a fazer a sua vontade. É bem interessante esse texto, porque aqui nós temos o comentarista, ele faz aqui uma breve apresentação de como é o salvo em Cristo Jesus. Não podemos confundir salvo aqui com crente, com religioso. A característica, o perfil de um salvo em Cristo Jesus é que ele recebeu de Deus um coração novo, e uma vez tendo um novo coração, ou seja, sendo nascido de novo, sendo regenerado pelo Espírito, ele se volta para a palavra de Deus e está disposto a fazer a vontade de Deus. Então essa é uma prova que nós temos de alguém que nasceu de novo, é alguém que exatamente está disposto a obedecer a palavra de Deus, disposto a fazer a vontade de Deus. Isso nos leva a crer que todos aqueles que não têm amor pela palavra de Deus, todos aqueles que não estão dispostos a fazer a vontade de Deus, é sinal de que eles ainda não receberam, não tiveram encontro com Cristo
e nem receberam de Cristo um novo coração. Porque não é possível alguém dizer que nasceu de novo, que foi regenerado, que recebeu um novo coração do Pai, quando na verdade não ama a palavra de Deus e não está disposto a fazer a vontade de Deus. Então aqui é a atitude de alguém que recebeu um novo coração, é exatamente amor à palavra de Deus e procura fazer a vontade de Deus, se esforça por fazer a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Romanos capítulo 2, verso de número 25 a 29, é um dos textos que nós temos aí da leitura bíblica em classe. Outro texto é Jeremias capítulo 31, o verso de número 31 a 34. Primeiro texto aí, Romanos capítulo 2, verso 25 ao 29, nos diz o seguinte: porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Aqui Paulo aos Romanos, ele está tratando de um termo, uma prática bastante conhecida entre os judeus, principalmente, que era o pacto, o símbolo do pacto, da aliança que Deus havia feito com Abraão na antiga aliança, que era o pacto da circuncisão. Então Deus havia feito um pacto que Abraão seria pai de uma grande nação, e a marca da aliança entre Deus e Abraão e a nação e os seus descendentes foi exatamente a circuncisão, que todo macho aos 8 dias de vida deveria se circuncidar como um sinal da aliança, dessa aliança com Deus, e isso deveria ser feito por todas as gerações. Esse era o pacto da antiga aliança entre Deus e Abraão, Deus e os seus descendentes, que é exatamente o pacto da circuncisão. Qualquer povo ou qualquer pessoa que quisesse fazer parte da nação de Israel, para ser aceito como pertencente à nação de Israel, ao povo judeu, era necessário que essa pessoa se circuncidasse, deixasse se circuncidar para poder fazer parte da nação de Israel. Então esse era o pacto. E a circuncisão era exatamente uma marca da aliança, porém, esse pacto feito na carne, ele apontava para um pacto que seria feito no futuro, quando da vinda de Cristo, que seria uma nova aliança feita no sangue de Jesus. Mas enquanto essa aliança não acontecesse, esse era o pacto de Deus com a nação de Israel, era a circuncisão. Porém aqui Paulo, ele está chamando a atenção agora dos irmãos, dentro de um outro contexto, daqueles judeus convertidos ao cristianismo, e que insistiam em guardar o pacto da circuncisão, insistia em querer praticar as obras da lei como forma de ajudar no processo da salvação. Porém, aqui Paulo está falando dentro de um contexto onde já se instaurou a nova aliança e que a lei já havia caducado, a lei já havia se cumprido em Cristo, e nenhum ritual da lei era mais necessário que se fizesse, porque tudo aquilo apontava para uma nova aliança que haveria de se cumprir em Cristo, e Cristo já havia voltado, Cristo já havia encarnado, já havia morrido, ressuscitado, e ele foi o autor, o elo de uma nova aliança com Deus. Porém, havia alguns judeus convertidos ao cristianismo que queriam que os gentios que haviam abraçado a fé cristã, que eles se circuncidassem como forma de garantir a salvação. Então Paulo aqui está dirigindo para esses que colocavam a circuncisão como uma condição para ser salvo, mostrando qual era o valor da circuncisão. E ele vai exatamente usar essas palavras, porque a circuncisão, ela na verdade, ela é proveitosa, ela tem algum proveito, se vocês guardarem toda a lei. Porém, a Bíblia nos apresenta que nenhum homem conseguiu guardar a lei. Então, pela guarda da lei, se dependesse da observância da lei, todo homem estaria perdido, porque ninguém conseguiu justificar através da lei. E mesmo porque a lei de Moisés, aqui especificamente falando,
ela não foi dada para justificar o homem, pelo contrário. A promessa do novo nascimento, daquele que viria fazer uma aliança eterna com os homens, essa promessa ela foi feita bem antes da instituição da lei. Cerca de 430 anos antes já havia sido feita a promessa a Abraão, e a promessa era pela fé, não é por obra da lei. A lei ela foi dada posteriormente com uma forma de frear o homem, uma espécie de um tutor, de uma tutoria para guardar o homem até que a plenitude do tempo chegasse, Cristo viesse instalar a nova aliança. Então a lei era apenas um tutor, um aio, era provisória. Porém o homem não entendeu, os judeus não entenderam a lei e tomaram a lei pela lei, como se quisessem ser salvos por meio da lei, e nenhum deles conseguiram. Portanto, o homem não conseguiu guardar a lei, e ela também era provisória. E aqui o texto está dizendo que a circuncisão, que ela foi depois, vamos dizer assim, colocado como fazendo parte do preceito da lei judaica, das observâncias dentre os mandamentos e os preceitos, e havia a lei cerimonial, e a circuncisão era um pacto aí entre a nação de Israel. A circuncisão em si, ela só tinha valor não só na observância apenas desse ato simbólico, mas era necessário que obedecesse toda a lei. Então o que Paulo está ensinando é que aqueles que defendiam a observância da circuncisão, que esse ato só tinha valor se eles também guardassem toda a lei de Moisés. Do contrário, a circuncisão, pela circuncisão, ela não teria proveito algum se eles fossem transgressor da lei. Se fosse transgressor da lei, a circuncisão se tornava incircuncisão, porque na verdade eles estariam desobedecendo a lei de Deus. E é importante porque o próprio contexto do texto na sequência vai mostrar uma circuncisão, não mais na carne, mas uma circuncisão do coração, uma circuncisão espiritual, um pacto espiritual com Deus. Então é isso que Paulo fala no primeiro versículo aí da lição, verso número 25. Aí o verso 26 ele diz: se pois a incircuncisão guarda os preceitos da lei, porque a incircuncisão não será reputada como circuncisão. Aqui é interessante, ele vai dizer que, olha, se a incircuncisão guarda os preceitos da lei, ou seja, se aqueles que são incircuncisos conseguem guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão. Se alguém mesmo não sendo circuncidado guardar os preceitos da lei, a circuncisão se torna então incircuncisão, porque é possível que alguém guarde esses preceitos sem serem circuncidados. O que ele quer dizer com isso? Isso vai ficar mais claro nos versos sequentes. O verso 27 ele diz: e a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra, ou seja, pela lei, e circuncisão és transgressor da lei. Aí o verso 28, porque não é judeu o que é exteriormente, ou seja, o que é circuncidado na carne, porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente na carne. Ou seja, aqui quando ele fala não é judeu, ele está tomando judeu como sendo povo de Deus, como sendo descendente de Abraão, como fazendo parte da aliança, agora não a aliança física, mas uma aliança espiritual. Ele vai usar exatamente essas palavras. Não é judeu o que é exteriormente, o que é nascido, é descendente de Abraão, ou nascido da tribo de Judá, e nem é circunciso, ou seja, não é puro, já que a circuncisão era sinônimo de pureza, não é circunciso o que é exteriormente na carne. Aí o verso 29 ele diz: mas é judeu o que é no interior, ou seja, aquele que nasceu de novo, é o verdadeiro filho de Abraão. É judeu o que é no interior, e é circunciso o que é de coração, é puro aquele que é de coração no espírito e não na letra, não na lei, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Ou seja,
aquele que é circunciso, aquele que é puro, não é aquele que é circunciso na carne ou que observa a lei dos homens para poder fazer algo para viver, fazer por merecer, requerer viver porque cumpriu algum preceito. Não. Ele vai dizer que aquele que é puro, que é circunciso, é o que é circunciso de coração. É aquele que recebeu um novo coração da parte de Deus, e o mérito não está em si mesmo. O louvor não vem da parte de homem, mas o louvor vem de Deus, ou seja, é o próprio Deus que realiza isso na vida da pessoa. É isso que o texto aqui está nos apresentando. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, na sequência, o próximo texto é Jeremias capítulo 31, verso 31 a 34, nos diz o seguinte: eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Esse novo concerto através de Cristo. Não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, não obedeceram ao concerto dado por meio de Moisés, apesar de eu os haver desposado, ou seja, a ideia aqui de desposar é me tornado noivo deles, eu ter os desposado, chamar para si meu povo, casado com eles e dado a eles um concerto, feito uma aliança, porém eles não obedeceram esse concerto. Então, apesar de tudo isso, eles não obedeceram. Portanto, eu farei um novo concerto, mas não conforme aquele concerto que eu fiz com eles quando eu os tirei da terra do Egito. Isso é o que o Senhor estava dizendo por meio do profeta Jeremias. Verso 33, mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração. Ou seja, a lei agora, nesse novo concerto que foi estabelecido em Cristo, a lei não estaria mais em tábuas de pedras, como foi no caso de Moisés, mas a lei de Deus agora estaria inscrita no coração do povo. Seria nos seus corações, estaria o temor de Deus, a lei estaria no seu coração, e serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Esse é o novo concerto que Deus estabeleceria através de Cristo Jesus e que Deus estabelece, louvado seja Deus, através de Cristo Jesus. Verso 34, e não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor. Ou seja, não vai ser preciso que alguém esteja pedindo a outra pessoa que ele obedeça ao Senhor, que ele conheça ao Senhor, que ele observe a lei do Senhor, escrita em pedras ou em livros. Não vai ser mais necessário. Por quê? Porque a lei de Deus estará dentro do coração do homem. Isso é muito profundo. O que Deus está dizendo aqui, não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, conheça ao Senhor. Por quê? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Então aqui o que Deus está falando através do profeta Jeremias é que chegaria um tempo em que Deus faria um novo concerto com a humanidade, com a nação de Israel, e a igreja já experimenta desse novo concerto com Deus, em que a lei de Deus estaria colocada no coração do homem, e o homem não teria mais necessidade de ensinar um ao outro, obedeça ao Senhor. Por quê? Porque já estaria, o obedecer à lei de Deus, já estaria impregnada no coração do homem. O homem seria povo de Deus, os homens, Israel, a nação de Israel, seria povo de Deus e Deus seria o seu Deus. E a Bíblia nos deixa bem claro que em Cristo Jesus, Jesus veio firmar uma nova aliança entre o homem e Deus, e agora a Bíblia diz que dos dois povos Deus fez um novo povo. Não há mais nem judeu, nem grego, nem escravo, nem servo, nem homem, nem mulher, nem melhor, nem pior, mas todos agora são filhos de Deus, todos agora fazem parte do novo povo de Deus.
do Israel espiritual, que é o Israel de Deus. Então Jesus veio exatamente para formar uma nova aliança entre Deus e a humanidade. Então, não é suficiente ser religioso, não é suficiente ser judeu, mas é necessário ser nascido de novo, porque os verdadeiros filhos da promessa, os verdadeiros filhos de Deus, são aqueles que experimentaram o novo nascimento. É isso que a palavra de Deus ela nos apresenta. O comentário da lição. Essa lição ela não é muito longa, ela será uma lição curta. O comentário da lição. Introdução. O coração tem uma perspectiva bíblica muito singular. A palavra se refere à realidade da vida interior de cada pessoa. Esse é o sentido singular de coração, na maioria das vezes no texto bíblico. Por isso que ao longo da Bíblia nos deparamos com conselhos que nos incentivam a cuidar do coração e guardá-lo de todas as influências maléficas. O coração, segundo a Bíblia, é o centro da vida. As promessas para o coração são o tema desta lição. Então aqui a lição basicamente está tratando de coração como sendo o centro da vida, não o coração enquanto esse órgão humano. Primeiro tópico da lição, o coração na perspectiva bíblica. Primeiro subtópico, o coração na Bíblia. Na Bíblia, raramente a palavra coração é usada como referência ao órgão físico. Raramente ela é utilizada dessa forma. De modo geral, essa palavra se refere ao homem interior, a fim de revelar o centro da vida mental, emocional e espiritual do ser humano. Então, na Bíblia, a palavra coração ela tem esses três aspectos, falando da emoção do homem, falando da espiritualidade do homem e também falando da questão mental do ser humano. Esse é o sentido do homem interior e da palavra coração usada na Bíblia, falando da questão mental, intelectual, emocional e espiritual do ser humano. Desse modo, o apóstolo Paulo faz referência ao homem exterior, que seria o corpo físico, e ao homem interior, que seria a alma e o espírito. E também ao homem interior, alma e espírito, que constitui o ser humano em sua integralidade. Ou seja, Deus, a Bíblia trata o homem como um composto de corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo. É assim que a Bíblia vê o homem. Vê o homem na sua integralidade, porque Deus assim o fez completo. Deus não só criou o corpo, Deus criou o espírito, a alma e o corpo do homem. Daí o próprio Deus, ele pedia ao homem que conserve irrepreensível para ele espírito, alma e corpo. É para a dimensão desse homem interior que a Bíblia aplica a palavra coração. Ou seja, tudo faz parte de nossa alma e de nosso espírito. Então, quando está falando de coração, está falando da nossa alma, do nosso espírito, do nosso intelecto, da nossa mente. É nesse aspecto que a Bíblia, na maioria das vezes, usa a expressão coração. A circuncisão do coração é o subtópico 2. O texto da leitura bíblica em classe apresenta Romanos 2, 25 a 29, num contexto em que o apóstolo Paulo ensina o sentido da verdadeira circuncisão na nova aliança, da aliança em Cristo Jesus. De fato, a circuncisão foi um ato físico, estabelecido por Deus para os descendentes de Abraão, como já falei. A circuncisão foi esse ato físico, essa marca física. Contudo, no Novo Testamento, o que atesta a nova aliança não é mais uma marca física no corpo, não é essa espécie de, na atualidade, de uma operação de fimose. Claro que naquele tempo era algo bem rude, sem anestesia nem nada, mas o que atesta a nossa aliança com Deus não é uma marca física, mas é a obra realizada pelo Espírito Santo no coração da pessoa. Então, o que nos aliança com Deus é o Espírito de Deus em nosso espírito, é o penhor da nossa salvação. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Essa é a verdadeira circuncisão. Essa é uma obra exclusiva do Espírito que nos capacita a ser um seguidor do Senhor Jesus e estabelecer um relacionamento pessoal com Deus.
Sem essa circuncisão do coração, é impossível manter um relacionamento vivo com o Pai. Isso aqui é bem interessante. Você que pensa, o que deseja relacionar-se com Deus, é necessário que você entenda que, humanamente falando, você não pode fazer nada para relacionar-se com Deus. A circuncisão do passado, feita na carne, tinha um papel, apontava, era um símbolo, apontava para uma circuncisão no espírito, no coração do homem. Aquilo que você faz dentro da religião, em obedecer algumas regras, em deixar de pecar, em deixar de fazer aquilo que é errado, em fazer o bem, em dar o dízimo, oferta, rezar, fazer alguns sacrifícios, tudo isso, se você fizer isso, achando que com isso você está agradando a Deus, ou você está comprando a graça de Deus, fazendo a sua aliança com Deus, você está perdendo o seu tempo. O único meio de você aliançar com Deus é através de Cristo Jesus. É só através do novo nascimento. Daí tem muitas pessoas enganadas que acham, por serem religiosas, por pertencer a uma religião, seja qual for ela, ou por fazer algumas obrigações, por pagar promessa, por adorar esse ou aquele santo, por pagar o dízimo, por ir à igreja todo dia, por orar, rezar, seja lá o que for, ser religioso de qualquer religião, acha que com isso elas são salvas. Gente, isso não garante salvação para ninguém. Você obedecer a um padre, a um pastor, fazer tudo direitinho que a religião ensina, isso não te garante salvação. Mas eu não devo fazer essas coisas, fazer tudo certinho, não devo fazer isso. Você deve, mas só tem que isso deve ser feito com uma consequência de um novo nascimento. Ou seja, se Cristo não for gerado dentro de você, e se não for esse novo nascimento que a religião não faz, e esse encontro não é o pastor que te leva a ter esse encontro, não é o padre, não é um guia, ninguém. Você tem que ter um encontro com Deus. Você tem um encontro com Deus, e tendo um encontro com Deus, procure conhecer a palavra de Deus, ler a palavra, estudar. Não é ir por cabeça do líder, porque o padre falou, porque o pastor falou. É necessário ter alguém que nos ensine, sem sombra de dúvida, mas a Bíblia diz que nós temos que examinar as Escrituras. Porque qualquer religião que coloca qualquer coisa como sendo parte do processo da salvação, para você adquirir a expiação do seu pecado, qualquer obrigação que qualquer religião colocar como condição para ajudar na tua salvação, você está totalmente enganado. Totalmente enganado. A religião não tem poder para fazer absolutamente nada por você. A salvação é um ato exclusivo da graça de Deus. Só é salvo aquele que nascer de novo. Isso tem que ficar muito bem claro. Daí você deve procurar estudar, conhecer a palavra de Deus, buscar alguém que você perceba que é temente a Deus, que ame a palavra de Deus, que é sincero no estudar a palavra de Deus, que não está fazendo proselitismo ou questão de levar você a se tornar um religioso, porque isso não é suficiente. Então é necessário que nós entendamos que a circuncisão, a verdadeira circuncisão é a do coração. E somente Deus é quem pode fazer isso. Somente Deus. Portanto, o texto da Bíblia que nós lemos aqui ensina exatamente o verdadeiro sentido da nova aliança. De fato, a circuncisão era um ato físico, foi dado ali aos descendentes de Abraão. Contudo, no Novo Testamento, o que atesta a nova aliança não é mais uma marca física, mas é uma obra realizada pelo Espírito Santo na pessoa. Guarde isso, é uma obra realizada pelo Espírito Santo. Não é pela religião, não é pelo homem, não é por uma obrigação, qualquer tipo de obrigação que você faça na sua religião. O novo nascimento, a circuncisão para a vida eterna, é uma obra única e exclusiva do Espírito Santo no coração do homem. Cada um tem que ter essa experiência. Ninguém pode ter essa experiência por você. Essa é a verdadeira circuncisão. Essa é uma obra exclusiva do Espírito que nos capacita a ser um seguidor do Senhor Jesus e estabelecer um relacionamento pessoal com Deus. Sem essa circuncisão do coração, é impossível
manter um relacionamento vivo com o Pai. Ou seja, se você não nascer de novo, se você não for circuncidado no coração, se você não tiver um encontro com Cristo, é impossível você voltar a agradar, a ter um relacionamento com Deus, porque o pecado nos separou e nos separa definitivamente de Deus. E só Jesus pode nos unir novamente a Deus. Subtópico 3. Um coração novo. Esse ensino do apóstolo Paulo remonta ao profeta Jeremias. A respeito de uma nova aliança que rompe com a forma antiga. A nova aliança vai romper com a antiga aliança lá da circuncisão. Essa nova aliança não seria mais conhecida pelas marcas físicas, ritualísticas e externas, mas teria a ver com o interior da pessoa, pois Deus escreveria a sua lei no coração, poria a sua lei no interior da casa de Israel. Então não seria mais um pacto na carne, mas seria um pacto com o coração de Israel. Assim, Deus daria um coração novo ao seu povo. Por isso o apóstolo Paulo faz a referência a essa obra como a palavra espírito em vez de letra. Uma obra espiritual em vez de letra, que é uma referência à lei que nós já lemos. Pois a lei de Deus estaria dentro do ser humano que passasse pela obra de regeneração promovida pelo Espírito Santo. Portanto, de maneira geral, a palavra coração, que tem, batendo aqui, tem alguns besouros entrando aqui, desculpa aí estar atrapalhando aqui a gravação. Portanto, de maneira geral, a palavra coração se refere ao que está no interior do ser humano. Então, de uma maneira geral, a palavra coração na Bíblia se refere àquilo que está no interior do homem. Vamos para o tópico 2 da lição, que nos diz o seguinte: o coração de quem está em Deus. Primeiro subtópico, um coração inclinado a Deus. Quando uma pessoa recebe a Cristo como seu Salvador, ela passa pelo processo do novo nascimento, da regeneração, quando ela tem um encontro com Cristo, não com a religião. Por isso ela passa a enxergar o reino de Deus e, ao mesmo tempo, a própria necessidade espiritual. Então, quando uma pessoa ela é nascida de novo, ela é regenerada, ela passa a enxergar o reino espiritual, o reino de Deus, e não o reino deste mundo, e ela também passa a enxergar a sua necessidade enquanto um pecador afastado de Deus, condenado à perdição eterna. A respeito disso, nosso Senhor diz: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Gente, essa é uma condição que não pode ser negociada. Aquele que quer ver o reino de Deus, aquele que pretende subir quando do arrebatamento da igreja, precisa nascer de novo. Repito, nascer de novo não é tornar um religioso. Sem um novo nascimento, ninguém verá Deus. E aí você pergunta: o que é o novo nascimento? É uma obra única e exclusiva de Deus. Você vai estudar a Bíblia vai te ensinar sobre o que é o novo nascimento. A Bíblia nos ensina. A religião pode não te ensinar, pode te colocar um monte de obrigação para você fazer, para andar de acordo com a religião. Não estou dizendo que a religião não tenha valor, mas ela só serve se ela te ensinar que ela é apenas um meio e não um fim. Se a tua religião não te mostrar que tu é um pecador e que só Jesus, e somente Ele, mais ninguém, pode te levar a Deus, ela está prestando um desfavor para você e para o reino de Deus. O único papel da religião é mostrar que o homem é um pecador, que ele precisa de um grande Salvador e que Cristo é o único meio de salvação entre Deus e a humanidade. Não é a religião, não é o padre, não é o pastor, não é um sacerdote, ninguém. Só Jesus pode ligar o homem a Deus. E o novo nascimento é uma obra
do próprio Jesus na vida da pessoa. Portanto, aquele que é nascido de novo, e ele enxerga o reino de Deus, enxerga a necessidade de participar desse reino. A respeito disso, nosso Senhor diz, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Assim, quem tem um coração regenerado, transformado, participa do reino de Deus e, consequentemente, se inclina para as coisas do Espírito, a fim de viver de acordo com os mandamentos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que nasceu de novo procura viver para Deus, não para a sua vontade, não para o homem, mas viver para Deus. Segundo subtópico, um coração consciente. Como o centro da vida interior do ser humano, no coração meditamos, ponderamos, avaliamos, como fez Maria, a mãe de Jesus, ao ouvir o que os pastores diziam acerca do menino. E todos os que ouviam se maravilhavam do que os pastores diziam, mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Então, aquele que serve a Deus, que tem nascido de novo, ele medita na vida, naquilo que é lhe apresentado, na palavra de Deus, pondera, medita, reflete e procura se espelhar à luz da verdade da palavra de Deus, averiguar como está a minha vida diante de Deus, como está meu procedimento diante de Deus. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Assim, quem recebe um coração novo, transformado pela nova natureza a partir da palavra de Deus, tem a capacidade de guardar seu coração e o que se passa ao seu redor, de maneira que possa desejar fazer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Louvado seja Deus. E é interessante observar que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, mas não segundo os nossos olhos. É quando você lê aqui, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, mas você começa a olhar pensando que a ideia do bom, do agradável e do perfeito é segundo o que você acha. Não. A vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Mas aquilo que é bom para Deus, aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável para Deus, pode ser totalmente desagradável para você. Por quê? Porque você é um pecador. Aquilo que te agrada, raramente vai agradar a Deus. Então aí há a necessidade do novo nascimento, porque aquele que nasceu de novo, quando ele se deparar com a vontade de Deus na sua vida, ele não terá dúvida que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas isso é para quem nasceu de novo, porque para quem não nasceu de novo, fazer a vontade de Deus é algo nada positivo, é algo nada satisfatório. Porque fazer a vontade de Deus é, acima de tudo, negar a nossa própria vontade. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Deus vê o coração, subtópico 3. No livro do profeta Jeremias está escrito: Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vês os pensamentos e o coração. Veja eu a tua vingança sobre eles, meus inimigos, pois te descobri a minha causa. Aqui o Jeremias clamando por justiça, por socorro, ele fala ao Senhor: coloquei diante de ti o meu coração, tu que conhece todas as coisas, tu que conhece o pensamento do homem, o coração do homem, e vê o que está passando comigo. Eu quero te deixar aqui uma palavra, e você tome isso como uma palavra da parte de Deus. Deus, ele conhece o teu coração. O teu papel, o teu trabalho é descansar em Deus. Você deve entregar a tua vida a Deus e simplesmente descansar em Deus, porque Deus cuida de ti. Se você realmente teve um encontro com Deus, se você realmente conhece a Deus, descansa no Senhor, porque o Senhor conhece o teu coração, Ele conhece os teus pensamentos, e o Senhor está cuidando e cuidará de ti. O teu viver, o teu sofrer, como diz a poesia, o seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus, ele vê o teu
coração, louvado seja o seu nome para sempre. A partir desse texto, podemos depreender que o coração do ser humano é um lugar que poucos podem conhecer, adentrar e contemplar. É o local mais escondido da pessoa. Contudo, a Bíblia diz que Deus vê o coração. Ele contempla o ser humano por dentro e por fora. O Criador formou o homem na sua integralidade. Espírito, alma e corpo foram formados por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tanto a vida exterior quanto a interior. Por isso, ele contempla e conhece bem o coração de cada pessoa. Assim, quem foi regenerado e transformado é contemplado por Deus em todas as dimensões do coração. Então, aqueles que foram transformados por Deus, Deus não perde de vista. Deus te contempla em todos os aspectos do seu ser, porque ele está sendo gerado, foi gerado dentro do seu ser. Terceiro e último tópico, promessas para o coração. Um coração feliz. Quando o ser humano tem um novo coração, como resultado da obra realizada por Deus, por meio do seu Espírito, a felicidade é uma realidade. Então, um novo coração da parte de Deus é felicidade garantida. Agora, a nossa felicidade não se resume a essa vida, ao conceito de bens, de ter algo, não. O cristão, ele pode ser feliz mesmo faltando algo na sua casa. Ele pode ser feliz inclusive estando doente. Seja qual for o estágio da enfermidade, o cristão tem dentro de si um contínuo banquete, uma felicidade que não provém de bens materiais, mas provém da presença do próprio Deus no seu ser, no seu interior. Um coração feliz é o primeiro subtópico. Quando o ser humano tem um novo coração, como resultado da obra realizada por Deus, por meio do seu Espírito, a felicidade é uma realidade. Em um sermão do monte, o Senhor Jesus traz uma lista de bem-aventurança, isto é, um estado de felicidade para quem manifesta as virtudes do reino de Deus. A bem-aventurança, bem-sucedido, felicidade eterna. Isso significa que a felicidade para o cristão não se encontra em coisas materiais, mas em praticar aquilo que agrada a Deus. Em Provérbios lemos, Provérbios 17, 22, o coração alegre serve de bom remédio. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá secar os ossos. Ou seja, o coração alegre, ele é remédio. E a alegria do Senhor é a nossa força. Mas um coração abatido, entristecido, sem Deus, ele leva a secar os ossos, como um sinal de morte, de sofrimento, de sequidão, de alegria. Como consequência dessa felicidade espiritual, a alegria se instala no coração. Aquele que tem essa felicidade interna, ela vai brotar para todo o seu ser. Hoje sabemos pela ciência que a alegria do coração, isto é, no interior, produz reações químicas que contribuem para o equilíbrio e a manutenção da saúde humana. Isso é comprovado pela ciência que a pessoa que ela é alegre, que ela tem um coração alegre, ela libera substâncias químicas que isso vai contribuir, inclusive, para uma saúde, a saúde do coração, a questão dos nervos, a regulação da pressão, a diminuição da ansiedade. A pessoa que tem um coração alegre, a pessoa que ela tem uma verdadeira alegria no seu coração, ela também tem saúde no seu corpo físico. Ela consegue superar as dificuldades de uma forma mais triunfal. A pessoa que procura a presença de Deus no seu dia a dia tem a alegria do Senhor, que é a nossa força. Louvado seja o nome do Senhor. Está aí Neemias 8:10. Um coração cheio de amor, subtópico 2. O amor é a essência do cristianismo. Sem ele não existe a verdadeira expressão e identidade do que significa ser cristão. O apóstolo escreve: a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, um coração alegre é um coração cheio do amor divino.
Essa palavra mostra que o amor de Deus está derramado no coração daqueles que têm o Espírito Santo, e por isso o coração é transformado. Por isso o coração do salvo está cheio de amor. Dessa forma podemos viver o que o apóstolo escreveu, e sobre tudo isso revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fosse chamado em um corpo, domine vossos corações e sede agradecidos. Quando o amor de Deus invade o nosso ser, a paz de Deus invade todo o nosso coração e nós seremos sempre agradecidos ao Senhor. E por fim, o último subtópico, o penhor do Espírito no coração. A Bíblia diz que o Espírito de Deus foi colocado no coração do homem como penhor da nossa redenção. Pense bem no valor que essa expressão tem. Deus dá ao homem o seu Espírito como um penhor da salvação, ou seja, como garantia de que nós estaremos com Ele para sempre. Em sua segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo escreve: mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Então, a nossa garantia é exatamente o selo do Espírito Santo de Deus. Aqui esse texto bíblico mostra que o penhor do Espírito Santo é a garantia de nossa salvação, dada por Deus e testificada em nosso coração. Além dessa garantia, o penhor do Espírito Santo, também chamado de penhor da nossa herança, é garantia da vitória para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Efésios 1, 13 e 14. Portanto, o Espírito Santo é a maior garantia de que Deus cumprirá integralmente com todas as promessas feitas à sua igreja. Todas as promessas que Deus fez à sua igreja, nós temos garantia do cumprimento exatamente porque Deus deixou em nós, nos deu o seu Espírito. Cristo diz: olha, deixo-vos a minha paz vos dou. No outro momento ele fala: olha, enviarei o outro Consolador, que estará convosco todos os dias, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber. O que quer dizer que o mundo não pode receber? Mundo aqui quer dizer o quê? Aquele que quer viver para o pecado, ele não pode ter o Espírito de Deus na vida. O Espírito de Deus é Espírito Santo, ele não habita onde há pecado. Então o que eu devo fazer? Você deve reconhecer que é um pecador, entregar sua vida a Cristo e deixar que Cristo seja gerado dentro de você. Mas então eu vou virar santo? Não necessariamente. Mas à medida que Cristo vai sendo gerado dentro de você, o velho homem, a velha natureza, ela vai sendo mortificada, até que você não viva mais segundo a tua vontade. Não vive mais para você, mas Cristo passa a viver em você. E aí sim, você estará em contato com Deus através do novo nascimento, que é uma obra do Espírito Santo, que nos leva a ser regenerados diante de Deus. Por fim, a conclusão. Nessa lição estudamos a promessa de um coração novo para a igreja. Ninguém pode, entenda essa igreja aqui como o corpo de Cristo, gente, não igreja como uma religião, como qualquer ajuntamento religioso. Aqui igreja é bem mais do que uma organização. A organização importante na organização existe muitos que fazem parte da igreja, existe. Mas a igreja é o corpo místico, espiritual de Cristo, e claro, e tem o seu aspecto visível. Mas aqueles que pertencem a Cristo, somente Cristo os conhece. Nessa lição estudamos a promessa de um novo coração para a igreja. Ninguém pode ver o coração, pois ele se refere ao interior de cada um. A pessoa pode falar uma coisa e pensar outra, pode prometer uma coisa e proceder de modo diferente. Tudo isso faz parte das fraquezas da condição humana. Contudo, mediante sua onisciência, que só Deus tem esse poder de conhecer o que está na nossa mente, o que vai no nosso coração, Deus sabe de tudo e de todas as coisas, tanto do universo quanto do coração do ser humano. Ele é o Senhor que esquadrinha o nosso coração
prova os pensamentos e recompensa a cada um conforme as suas ações. Então, resumindo, Deus nos conhece. Deus, ele quer nos dar um novo coração através do novo nascimento, da regeneração por meio de Cristo Jesus. E você que diz ser cristão ou pensa estar fazendo a vontade de Deus, Deus, ele te conhece. Deus sabe o que passa na sua mente e o que passa no seu coração. E só é possível fazer a vontade de Deus se você recebeu Cristo na sua vida, se o Espírito Santo alcançou o teu espírito, se você nasceu de novo, se você foi gerado da água, que é da palavra de Deus, e do Espírito, que é do Espírito Santo de Deus, se você passou pelo Calvário, passou pelo Espírito de Deus, o Espírito de Deus entrou na sua vida, a palavra de Deus é o teu guia, você está sendo transformado à imagem de Cristo. O Senhor conhece muito bem quem é você, porque nada passa de forma enganosa diante dos olhos de Deus. Você pode ser um bom religioso, um bom líder, vestir como religioso, como crente, falar como crente, viver como cristão, ou viver no sentido de aparentemente, mas Deus, ele conhece o profundo do teu coração. Ele conhece cada pensamento que passa por tua cabeça, os sentimentos do teu coração, aquilo que está escondido no mais profundo da tua alma, do teu espírito, Deus conhece. Portanto, permita-se ser conhecido de Deus e que Deus, ele possa, que você possa ser alcançado por Deus, que você permita se ver enquanto um pecador carente de um grande Salvador, que esse Salvador é apenas Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus continue falando ao teu coração e que você receba de Deus um coração novo. Graça e paz, que Deus os abençoe. Você que ainda não teve um encontro com Cristo, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele fará grandes coisas na tua vida. Amém.